A gente continua então repercutindo aí a decisão do STF de ter mantido a taxa do agro em Goiás. A gente relembra agora que a taxa ela foi regulamentada em janeiro pelo governo de Goiás e no dia 4 de abril o ministro Dias Toffoli suspendeu em caráter liminar, mas agora por maioria então a Suprema Corte deu aval para a cobrança. Sobre o assunto então eu converso agora com o Joel Hagadni, presidente da AproSoja Goiás. Boa tarde, bem-vindo, Joel. Boa tarde, a AproSoja Goiás agradece o convite para participar dessa discussão a respeito desse assunto tão importante. É um assunto importante, obrigada por ter atendido a nossa produção para a gente conversar hoje aqui no Agro Mais 17 horas. Agora, Joel, como é que a AproSoja, então, Goiás, avalia essa decisão aí dos ministros? Olha, nós continuamos muito decepcionados com todo esse desenrolar em relação à criação do Fundeinfra, né? Aguardávamos ansiosos essa decisão, esperávamos que essa liminar fosse mantida em função da necessidade de se discutir melhor a respeito da constitucionalidade ou não do fundo, né, da criação do fundo no estado de Goiás. Infelizmente, a decisão derrubou essa liminar. O que nós estamos observando agora é que ainda existe a discussão do mérito dessa ação e nós acreditamos que na discussão do mérito nós possamos sim reverter a criação desse fundo, né, que tem sido tão prejudicial aos produtores do estado de Goiás e é claro, se é prejudicial aos produtores, é prejudicial ao estado também. Porque a cobrança de até 1,65% aí vai para esse fundo que você falou, que é o Fundeinfra, que é o Fundo de Infraestrutura do Estado. E o governador Ronaldo Caiado, ele fala então em uma contribuição e não em tributos. O setor entende assim? A partir do momento que se cria algo que dito opcional, mas que na prática o produtor não tem escolha, ou seja, para ele aproveitar de um benefício que lhe foi concedido, ele precisa pagar uma taxa. Então, isso passa a não ser algo optativo, e sim passa a ser algo obrigatório. E isso tem sido muito prejudicial porque incide diretamente na receita bruta dos produtores. E tudo que incide sobre a receita bruta passa a ser um custo de produção. Nós observamos, por exemplo, o setor da pecuária, né, o Fundeinfra representa um incremento do prejuízo dos produtores. E na situação que nós estamos enfrentando agora, com os preços baixos da soja e do milho, nós corremos um grande risco de incrementarmos prejuízo à nossa produção. E isso não trará benefícios ao setor e nem ao Estado como um todo. Então pode ser um prejuízo aí, que o momento é um momento ruim, porque os preços, como você bem falou aí, estão lá embaixo, né? Quando a gente fala de soja e milho, não é? Exatamente, aí nós tivemos um recuo aí em torno de 35% em relação ao que nós vimos comercializando nos últimos 2 anos. E se nós jogarmos isso dentro dos custos de produção, a gente percebe que os produtores, a média dos produtores já está em estado de prejuízo. Se nós acrescermos isso a um custo de receita bruta de 1,65%, nós estamos incrementando ainda mais esse prejuízo. Pois é, 100% em investimentos aí, em infraestrutura, a previsão é arrecadar aí um montante por ano. Você acredita então que, porque lá na feira que teve em Rio Verde, os produtores receberam essa notícia aí, conversaram com o governador Caiado e se entenderam aí por conta que esses recursos aí vão ajudar nos benefícios, quando a gente fala logística, estrada, enfim. Você acredita que essa conversa aí com os produtores já está zerada e por conta aí dessa previsão de melhorias quando a gente fala em estradas? Olha, se nós formos analisar a criação desse fundo, né, o primeiro que ele foi criado numa hora imprópria, não foi discutida de uma maneira aberta com o setor produtivo, né, então foi bastante impositivo por parte do governo do estado. Se nós analisarmos, nós vamos ter um deslocamento desses recursos
dos investimentos que seriam realizados em cada propriedade, né? E isso aí é democratizar, quer dizer, cada recurso desse 1,65 seria investido em cada propriedade dos produtores, está sendo transferido para investimentos em infraestrutura. Mas nós temos que crer que esses investimentos em infraestrutura eles têm que ser compartilhados por todos aqueles que usam da infraestrutura do Estado, né, para o bem de todos. E, na verdade, esse custo, né, eu chamo isso de custo de produção, está sendo colocado especificamente para um setor da economia. E como a economia é dinâmica, né, nós estamos sofrendo o peso e o impacto desse fundo na rentabilidade. Encerrando aqui, você acredita então que abre então precedente para outros estados também adotarem aí essa taxação do agro? Olha, nós temos observado em todo o Brasil diferentes maneiras com que os nossos governantes, né, têm trabalhado as questões relativas ao investimento no setor produtivo, né? Alguns deles têm optado pela criação de taxa e outros têm encontrado outras alternativas muito relacionadas à própria gestão pública de recursos e priorização de setores que podem, sim, dar retorno, não só no setor produtivo, mas também para toda a sociedade. Nós vemos isso com bastante, a criação de fundos com bastante, de uma maneira negativa, né? E esperamos que em algum momento a gente possa reverter essa situação. Com o Joel Hagagnin, que é presidente da ProSoja Goiás. Joel, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Nós que agradecemos e um grande abraço a vocês e a todos os produtores.